Vamos lá, meninas. Então, aqui, essa é a alcinha que eu trouxe lá de trás, né? Aqui, se a gente fosse fazer um ponto baixo, eu daria a altura e iria fechar esse ponto. Mas nós não vamos fazer o ponto baixo agora. Então, eu deixo essa alcinha bem justinha na minha agulha, ó. Minha agulha tá presa aqui, tá vendo? Ó, bem justinha, ó. E sempre cuidando, principalmente se você for trabalhar com fio náutico, esse que é mais chatinho, ele sempre tem que estar retinho na agulha, tá? Pra dar o efeito que a gente quer na babyliss, ok? Então, com essa alcinha aqui na agulha, eu vou inserir a ponta da minha agulha no pé do meu ponto baixo. Eu vou inserir a agulha aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui nesse pezinho. Então, vamos lá. Ó, não mexo muito pra não esticar muito esse ponto. Ajusta no máximo e aí, conforme você for trabalhar aqui, ele vai soltar um pouquinho, não tem problema. Então, vou lá no pé do meu ponto, saio lá atrás e puxo o fio e trago pra frente. Esse fio que eu trouxe pra frente, eu já vou passar ele por dentro desse daqui, ó. Ó. Opa, escapou. Ó, tirei. Viu? Esse era nosso a parte que tava na agulha. Vou fazer de novo pra vocês verem, ó. Esse é o fio que tá na agulha. Coloco no pé do ponto. Trago ele aqui pra frente. E já passo por dentro dessa alcinha que estava na agulha, ó. Passei por dentro. Passei por dentro, dou a altura. E faço um ponto baixo. Esse vai ser o ponto que nós faremos até o final da babyliss. Lembrando que para esse ponto acontecer, eu preciso ter uma carreira de ponto baixo antes, tá? Porque a gente usa a estrutura do ponto baixo, eu vou usar o pezinho dele para fazer a subida desse ponto, para ele ficar dessa maneira. Então, a babyliss, ela é uma bolsa que é feita ponto sobre ponto. Isso deixa ela uma bolsa super estruturada, tá? E como a gente tá utilizando o fio náutico, ele fica super leve. Com o fio de malha, se você for usar o fio de malha, provavelmente ela vai ficar mais pesada, tá? Então, você tem que tomar esse cuidado na hora de passar para sua cliente, ok? O fio náutico, eu escolhi fazer a babyliss com fio náutico exatamente por isso, porque ela é uma bolsa que nós fazemos carreira sobre carreira, né? Apesar dela ser uma bolsa pequena, se a gente não tiver esse cuidado com o tipo de material, ela vai ficar pesada, ok? Então, vamos continuar. Próximo ponto, eu vou inserir no meio do ponto. Trago aqui pra frente, fico com a alcinha na agulha e já insiro no pé do mesmo ponto, tá, gente? Não é do próximo, é do mesmo. Trago ele e já passo por dentro daquela alcinha que tava na agulha. Ó, tirei, dei altura, fecho meu ponto baixo. Então, já fiz 2. Novamente, insiro no meio do ponto, puxo, fico com a alcinha na agulha, do mesmo lugar, insiro no pé do ponto, puxo, trago pra frente, passo dentro da argolinha que tava na agulha e dou a altura, fecho meu ponto baixo, tá? Olha como ela vai ficando. Ela vai ficando o ponto baixo com uma gravatinha aqui, né? No meio, certo? Novamente, insiro no meio do ponto, trago aqui pra frente, sem dar muita altura,
insiro no pé do ponto, puxo a linha lá atrás, passo por dentro da argolinha que já estava na agulha, dou altura, fecho o ponto. Gente, eu gosto de repetir bastante, porque eu acho que a repetição é o que faz a gente gravar, né? E tem muita gente que tá iniciando. Eu aprendi a fazer crochê na pandemia, tá? 2020, né? Início de 2020. E eu aprendi com aulas do YouTube, certo? Então, isso pra mim, a repetição, pra quem tá iniciando, é muito importante, né? Então, eu quero trazer aulas pra vocês, tanto pra quem já faz crochê, tanto pra quem tá iniciando. Então, eu quero trazer da forma mais simples, mais didática possível, tá? Então, se você já faz crochê, desculpa a repetição, né? Pega aí, já pula lá pra frente, vai pro próximo. Mas eu gosto de fazer essa repetição para quem tá iniciando, né? Ter esse cuidado para a pessoa que ela possa ter um bom entendimento do que tá fazendo. Então, assim, são pontos simples. Essa bolsa, ela é um ponto muito simples, tá? É basicamente o ponto baixo, porém, ela tem esse detalhezinho aqui da alcinha, mas que é super simples de fazer. Então, com a alcinha aqui na agulha, insiro no pé do ponto, trago aqui pra frente e, fecho. Lembrando de ter o cuidado de deixar sempre o fio retinho, pra ele ficar assim, ó, retinho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, se o fio tiver torcido, como ele fica feio, tá? Vou fazer aqui de qualquer jeito, pra vocês verem como que fica. Ó. Ele fica um nó, tá vendo? Ó, que feio. Não vai dar o efeito que a gente quer, tá? Pra bolsa. Então, aqui, ó, a gente vai ajustando, tudo na mesma alturinha, tudo bonitinho, igual, certo? Então, ter esse cuidado, né? Essa paciência aí na hora de trabalhar, de fazer esse ponto. Mesmo que você vá fazer com o fio de malha, tá? Procure deixar ele sempre retinho, de preferência com a parte, né? O fio de malha, ele tem aquela parte que fica enroladinho pra trás, sempre deixar a parte lisa pra frente, certo? Então, insiro lá no pé do ponto, trago pra frente, passo na argolinha e fecho. Próxima, mesma coisa. Primeiro, no centro, puxei, fiquei com a argolinha na agulha, não muito alta, bem justinho. No mesmo ponto, eu vou entrar aqui, ó, no pé do ponto, tá? Entrei no pé do ponto, tiro o fio, passo por dentro da argolinha que já está na agulha e fecho. Vou seguir aqui mais um pouquinho, adiantar e volto pra gente fazer o outro lado e a gente já fazer o fechamento dessa carreira. Voltei aqui pra continuar com vocês, mas olha que linda que ela já vai ficando, ó. Viu? Olha dentro, o acabamento interno, ó. Tá? Super estruturada, que ela fica bem mais gordinha, né? Que é um ponto sobre ponto. Então, vamos lá seguir com essa primeira carreira desse ponto baixo com essa gravatinha aqui no pescoço dele, né? Então, insere no centro. Ó, aqui ele já veio tortinho. Se eu continuar assim, ele vai ficar torto. Então, eu tiro e puxo de novo. Veio retinho. Insiro no pé do ponto, tiro, passo por dentro da alcinha que já estava na agulha, dou a altura, fecho. Mais uma vez, no meio do ponto,
Deixo o fio reto, trago pra frente, insiro no pé do ponto, puxo, passo por dentro da alcinha que tava na agulha, dou a altura, fecho. Novamente. Veio torto. Tiro. Coloco de novo. Retinho. Pé do ponto. Passo por dentro. Dou altura. Fecho. Novamente. No centro. Insiro no meio, no pé. Passo por dentro, dou altura, fecho. No centro. Pego o fio. Argolinha na agulha. No pé do ponto. Passo por dentro, altura, fecho. Chegando aqui nos pontos finais. Bem tortinho. Volto lá. No centro do ponto. Passo por dentro. Fecho. Ah, aqui ficou tortinho, mas foi na hora de eu passar o ponto, tá? Então, você, com cuidado, vira ele, ajusta, ele volta a ficar retinho novamente. E para finalizar, o último, no centro, alcinha, pé do ponto, puxo, passo por dentro, dou altura e fecho. Tá? Ó. E aqui a gente vai fazer o fechamento, que a gente já vem fazendo até em todos os pontos, tá? Coloco aqui atrás, puxo pra cá, ajusto, insiro a agulha no centro do ponto, coloco a argolinha, puxo o fio aqui pra frente. E aqui, a gente já vai começar a nossa carreira de ponto baixo, tá? Então, aqui eu já posso fechar, certo? Ajusta a bolsa e vamos dar início à nossa carreira de ponto baixo agora. Vamos lá. No centro do ponto da carreira anterior, insiro, trago, dou altura, fecho. No centro do ponto da carreira anterior, puxo, dou altura, fecho, tá? Então, nós vamos trabalhar essa carreira de ponto baixo no centro do ponto da carreira anterior. Aqui, ó, no meio do Vzinho, ó, no meio. Então, preciso sair aqui atrás, no meio dessa perninha aqui, tá? Ó. Aqui no meio. É onde nós vamos trabalhar toda a carreira de ponto baixo. Eu vou terminar ela e volto para fazer o fechamento com vocês. E a gente já seguir para a próxima carreira do ponto, que é a bagless. Ó, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão vendo como meu fio tá ficando? Por que que ele vai ficando assim? Porque para fazer a carreira desse ponto baixo aqui, com a gravatinha, eu vou ajustando o fio, tá? Conforme eu vou deixando ele reto, eu vou levando o que tá embolado pra cá. Então, o que que eu faço? Pego a parte que vem do novelo, vou puxando, ó. O enroladinho vai chegar mais perto da bolsa. Chegou aqui, onde ele não consigo mais, eu vou, ó, opa, desembolar, tá?
gente desembola para facilitar o nosso trabalho. Porque quanto mais embolado, mais você vai ter que ficar puxando, mais difícil vai ficar. Isso a gente vai fazer várias vezes durante a confecção dessa bolsa, tá bom? Então, nós precisamos nos atentar. Quando começar a embolar, para, ajusta, desenrola, beleza? Vou terminar então essa carreira no ponto baixo centrado, e volto pra gente fazer o fechamento juntas e darmos início à próxima carreira. Finalizei aqui então a carreira de ponto baixo. Então, ó, aqui a gente já consegue visualizar. Essa foi a primeira carreira de ponto baixo. Aí fizemos uma segunda carreira de ponto baixo. Em cima dessa carreira de ponto baixo, nós fizemos o ponto baixo com a gravatinha, tá? Terceira carreira, ponto baixo. E agora nós vamos dar início à quarta carreira, né? Que na realidade é terceira também, que vai ser em cima desse ponto baixo, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar ponto baixo simples, ponto baixo gravatinha em cima. Ponto baixo simples, ponto baixo gravatinha em cima. Então, o que dá estrutura para o nosso ponto baixo gravatinha, esse é o nome que eu dei, tá, gente? Não sei se é esse nome. Sempre vai ser uma carreira de ponto baixo simples. Ok? Então, nós vamos seguir assim até o final da bag. Eu vou finalizar aqui com vocês e dar início novamente à próxima carreira do ponto baixo gravatinha. Então, aqui, ó, terminei o ponto, solto um pouquinho o fio da agulha, venho na correntinha do meu primeiro ponto, puxo, trago ele lá pra trás, ajusto, vou inserir a agulha no meio do primeiro ponto, coloco a argolinha da agulha, ajusto, trago o fio aqui pra frente. E aí, aqui a gente já vai dar início ao nosso ponto baixo gravatinha. Então, não vou dar altura e não vou fechar esse ponto. Deixo aqui justinho essa alcinha na agulha, vou lá no pé do ponto, puxo o fio, passo por dentro da golinha que tava na agulha, e aí sim dou altura e fecho meu ponto, ok? Mais uma vez, insiro no meio do ponto baixo, alcinha na agulha, agora vou no pé do ponto, puxo o fio, passo por dentro, dou altura e fecho. Nós vamos fazer isso por toda a carreira. No meio do ponto, puxo a argolinha aqui no fio, vou no pé do ponto, trago ele pra frente, passo no meio daquela argolinha que tava na agulha, dou altura, fecho. Ele começa a ficar assim. Ele vai escondendo o ponto baixo que nós fizemos da carreira anterior, tá? Então, é ponto sobre ponto. Dou altura, fecho. Insiro no centro, puxo, alcinha aqui, vou no ponto, passo por dentro, dou altura, fecho. Vou seguir aqui fazendo e volto para finalizarmos juntas. Pé do ponto, volto e fecho. Mais uma vez. E vamos seguir por toda a carreira. Ela não é uma bolsa rapidinha de ser feita. É claro que depois que a gente pega o jeito dela, você vai embora. Mas como a gente tem que ficar sempre arrumando fio, então leva um certo tempo,
né? Não é aquela bolsa que você vai sentar no sofá e vai fazer correndo. Eu sempre gosto de falar, para fazer bolsa estruturada, ela precisa de uma base, ou seja, você precisa de uma mesa, tá? Tá parada numa mesa, para você ter esse apoio, certo? Quando a gente não tem esse apoio, o nosso ponto, ele vai ficar irregular. Então, ele não vai ter o mesmo tamanho, não vai ter a mesma tensão, tá? Então, bolsa estruturada, sentada e usando uma mesa como suporte, tá? Para você ter esse apoio da mesa, você vai trabalhar tranquilamente ali na peça, sem precisar, sem ter perigo, né, dela ficar torta o ponto, um ponto mais largo, um ponto mais apertado. Então, bolsa estruturada, ou seja, todas, né? Grande maioria, não sei que você vai fazer uma bolsa saco, uma bolsa que tem o ponto mais molinho. Senão, eu aconselho sempre usar uma base reta para você ter esse apoio. Então, aqui, seguindo a nossa carreira, vou seguir aqui um pouquinho mais rápido pra gente enxergar que ainda tem o acabamento e o fecho, certo? Mas aqui, a última carreira, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa que a gente fez durante toda a bolsa. Ah, mas eu achei ela muito baixinha. Quer mais alta? Mais uma carreira de ponto baixo, mais uma carreira de ponto baixo gravatinha. Ok? Então, já tô voltando com ela pra gente finalizar e já começar o nosso acabamento aqui final. Vamos finalizar, então, a última carreira pra gente fazer carreira de acabamento. Já comenta aqui se vocês estão gostando, se deu para entender bem. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem que eu vou tirando, tá bom? Vou deixar na descrição tudo certinho, os materiais, acessórios, os links, tá bom? Quantidade, tudo certinho para vocês. E aqui, nosso último ponto. Ah, para avisar vocês, eu fiz uma carreira a mais, tá? Então, a gente tinha combinado que ia ser uma mais 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E encerrar aqui. Mas eu achei que daria para fazer mais uma, tá? Então, eu finalizei com uma mais 8 no ponto gravatinha. Lembrando que quero fazer mais alta, mais uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto gravatinha, sempre. Não quero, gostei desse tamanho, mantém. Então, eu aumentei uma carreira daquele que eu tinha falado antes, tá bom? E agora, para fazer o nosso acabamento final, eu não vou fechar, igual eu fiz, para iniciar uma carreira de ponto, porque aqui a gente terminou, certo? Mas eu vou levar ele aqui para trás, igual eu fiz das outras vezes. Puxo aqui. E agora, ao invés de eu colocar minha agulha no centro do ponto da carreira anterior, eu vou colocar aqui, ó. Ó, aqui embaixo, tá? Coloquei aqui embaixo, prendi a argolinha, puxo o fio para ajustar. Puxei, eu vou trazer o fio lá de trás aqui para frente. E agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nesses buraquinhos da correntinha que formou, né? Dos pontos de baixo. Então, nós vamos fazer todo o acabamento em ponto baixíssimo. Então, fui lá atrás, puxei, passo por dentro. Puxei, passo por dentro. Puxei, passo por dentro. Sempre lembrando de dar aquela alturinha, tá? Não faz assim não, ó. Sair
repuxando. Tira, dá uma alturinha boa, tá? Pra ficar confortável, pra não ficar um ponto apertado, você não precisa fazer força. Como que eu sei que a altura tá boa? Eu não preciso fazer força pra chegar até o outro espaço, tá? Ó, não preciso puxar o fio. Dou a altura, cheguei. Ó, dou a altura, cheguei. E assim, a gente vai fazer a volta por ela inteirinha no ponto baixíssimo. Esse vai ser o acabamento final da nossa babyliss. Terminando aqui, nós já vamos para colocar o fecho. Lembrando, gente, que eu sempre falo nas minhas aulas, não se limitem ao, eu preciso ter esse material. É muito bom, vai sair o mesmo modelo, legal, gostei, enfim. Mas se você tem aí na sua casa, você ainda não tem condições de comprar, use o que você tem, tá? Use a criatividade, a gente não pode se prender a um padrão só, tá? Nós, como artesãs, a gente é super criativo. Então, eu sempre falo, use o fecho que você tem, tá? Não tem um fecho de lapela, use o botão imantado, fecha ela por dentro, tá? Eu tenho botão de onça, fecha com botão de onça, tá bom? Não fiquem, é uma frase que eu sempre falo e vocês vão cansar de me ouvir falar. Não espere ter para fazer, tá? Faça com o que você tem. A gente fazendo com o que a gente tem, a gente vai ter condições de ter aquilo que a gente deseja, tá? Então, às vezes a gente se prende, mas eu não tenho, então eu não vou fazer. Não, faça com o que você tem, para que você tenha condições de ter aquilo que você não tem, tá bom? Vou falar isso sempre, porque eu levo pra minha vida isso, tá? Às vezes a gente não tem o melhor celular, eu não tenho iPhone, tá? O meu Xiaomi, eu gravo com ele, as aulas vão ser gravadas com ele, as minhas fotos são com ele, os meus vídeos são com ele, tá? E eu faço com o que eu tenho. E eu acho que quando a gente faz com o que a gente tem, e com excelência, com carinho, sempre vai dar certo, tá? Então, isso é uma das coisas que eu levo pra minha vida. Então, aqui, chegamos aqui no final, eu já vou cortar o fio, tá? Cortei o fio, puxo ele todo aqui pra frente e vou fazer o acabamento. Volto com a minha agulhinha menor, vou inserir ela aqui no meu primeiro pontinho que eu fiz, ó, tá? Puxo o fio, trago ele pra cá, dou o tamanho, agora eu vou inserir a agulha aqui atrás, pra sair dentro desse ponto aqui, ó. Onde tá o pezinho desse fio aqui que eu puxei. Saiu aqui, seguro ele, trago aqui pra trás, ajusto e fiz o meu falso ponto baixíssimo, certo? E agora a gente vai esconder esse fio aqui. Tem gente que gosta de usar a agulha de... fugiu o nome. De tapeceiro, né? Mas eu prefiro fazer com agulha de crochê mesmo. Eu uso essa daqui, que é a minha tortinha, então ela entorta, eu volto ela de novo. E aqui eu escondo ele mais um pouquinho. Pronto. Corto aqui. E venho com o meu foguinho aqui. E finalizamos o corpo da babyliss. E agora, vamos colocar o botão imantado.
a lapela. Eu já vou separar, então, 2 tamanhos do fio, tá? Corto mais ou menos desse tamanho, faz uma média aí, assim. Corto aqui no meio. Então, fiquei com 2, tá? Você já pode passar aqui, ó, no botão. Puxa de um lado. Puxa do outro. Ajeita aqui para ele ficar bem retinho aqui na frente. 2 pontas do mesmo tamanho. Aqui, no outro lado também. Puxa aqui, tá? Eu já vou dar uma queimadinha aqui na ponta, porque eu fico agoniada com os fiozinhos que fica saindo. E aí dá uma sujadinha na mesa. E eu gosto de trabalhar com a mesa sempre limpinha. Eu acho que um ambiente organizado, consequentemente, a nossa mente também fica organizada. Então, eu não gosto de bagunça na minha bancada enquanto eu estou crochetando. Eu sempre deixo só o necessário que eu vou usar, tá? Então, eu já separo os acessórios, separo as agulhas, separo as colas, tudo que eu vou usar. E quanto mais organizado, mais a gente fica fácil de fazer. Bom, então agora nós iremos colocar o botão, tá? Então, primeiro nós vamos medir, certo? Eu acho o centro aqui, né? Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui vai ser o centro da minha bolsa. Você pode usar também a fita, tá? Fita métrica, para medir e achar onde vai ser o centro da sua bolsa. Aqui teria 2 opções. Ou usar ele aqui em cima, tá? Então, ele vai abrir aqui em cima. Ou deixar ele um pouco mais para baixo, que também vai ficar como um detalhe na bolsa, né? E aí, a gente prenderia aqui mais embaixo, certo? Então, eu quero usar essa opção. Eu já fiz com ele aqui, tá? Mas hoje eu quero colocar com ele aqui. Então, achei aqui o centro. Eu vou marcar o meu primeiro aqui. Eu uso a própria agulha mesmo, ó. Coloco aqui, deixo preso, tá? E aqui, eu também vou fazer a mesma coisa. Então, vem aqui, pego uma agulhinha mais fina, né? Acho um espacinho aqui pra encaixar. Beleza. Opa. Aqui. Prendi ele aqui, tá? Prendi ele, eu já vou separá-los, que aí fica mais fácil para trabalhar. Com ele, vou usar o meu dedo para segurar aqui, tá? E já vou inserir a agulha de dentro para fora. Então, eu sei que aqui eu vou puxar uma parte do fio que já tá preso no botão, tá? E aqui a outra parte. Vou deixar aqui o centro. Como ele é ponto sobre ponto, ele fica mais difícil da gente passar de um lado pro outro. Mas só ir com um jeitinho que a gente acha aqui um espacinho para ele passar. Então, aqui já tá parado aqui. Aqui dentro,
a gente vai amarrar. Eu dou um nozinho. Dei um nozinho bem dado. Já venho aqui pro outro lado. Aí, eu já venho aqui, ó, nesse que eu já fixei, e vou confirmar se a altura tá certo, se não tá, ó. Assim, é uma altura ótima. Então, eu vou manter aqui onde tá o meu, porque a gente também não quer que ele fique tão solto, tá? Ele ficar aqui, ele fica muito solto, vai ficar solto assim na bolsa. Pode correr o risco de abrir, né, sozinho. E nem tão apertado que a pessoa tem que fazer muito esforço. Então, assim, ficou perfeito, ó. Tem uma altura boa. Deixa eu abrir pra eu conseguir pôr a mão dentro da bolsa. Tiro essa que tá presa aqui. Insiro a agulha aqui atrás. E puxo. Então, não tem segredo, gente, tá? É mais posicionamento, altura, confere pra ver se tá tudo certo. Mais uma vez. Dá um nozinho. Se você for colocar forro, não tem a necessidade de esconder esses fios que vão ficar soltos aqui dentro, tá? Você só queima a pontinha aqui, se quiser cortar um pouco menor, queima a pontinha e coloca o forro. Como nesse modelo eu não vou colocar forro, eu vou vir escondendo, tá? Então, passo a minha agulha aqui, por entre os pontos. Ele vai ser mais difícil mesmo de passar, por ser ponto sobre ponto, e puxo. A gente vai fazer um pouquinho de força. Puxei, escondi um lado, venho aqui do outro lado. Para esconder outra parte do fio. Tá? Lá no outro lado da outra parte, você vai fazer a mesma coisa. Vai ficar um pouco mais difícil, porque é mais embaixo, mas você pode usar aquela agulha de tapeceiro, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou filmar, acho que a câmera é mais... Esse daqui é mais grosso, eu tô usando essa de plástico, que ela é mais larguinha do que a de metal, tá? Então, aí eu passo o fio aqui e vou colocando por dentro. Não vou fazer aqui agora, pra não estender muito o vídeo, mas não tem segredo. Mesma coisa que eu fiz aqui nesse de cima, a gente vai fazer no de baixo. Vem com o maçarico, né? Ou isqueiro, o fósforo, o que você usa pra queimar ali o fio. E já queima ele. E aqui ficou o botão da nossa bolsa, tá? Ficou lindíssimo no marrom, essa composição de marrom com marrom, né? E dourado. E agora vamos colocar a nossa alça belíssima para finalizar a nossa bolsa. A alça escolhida, então, foi essa alça de couro. Vocês vão encontrar lá na Casa de Palha, tá? Eu acho ela uma alça muito versátil, porque você acaba tendo duas alças em uma, né? Então, se a sua cliente, ela quiser usar uma alça mais curtinha, ela tira a alça longa, ela tem o argola articulada, que é super fácil de manusear, não tem segredo, né? Ela vai abrir aqui, tirar a alça, guardar. Se ela quiser usar com as duas, ela também pode usar. Se ela quiser usar com mais comprida, ela também pode usar, tá? Eu gosto de tirar a argola da alça para eu posicionar melhor, tá? Abro aqui também. Então,
Eu venho aqui e passo aqui, ó, pego esses dois pontinhos, passo por eles, tá? Ó, passei um, venho aqui, pego a outra, também aqui, mestro aqui mais ou menos no meio, passo entre os pontinhos, saí aqui, agora eu já posso fechar e colocar minha alça, tá? Ó, eu vou colocar essa parte mais curta, pra vocês verem como ela fica uma gracinha, ó. Essa é a alça mais curta, fica um chuchu pra usar, né? Estão usando bags com alças mais curtas, que ficam embaixo do braço, né? Ah, eu quero uma um pouquinho mais comprida. Essa não é uma alça para usar transversal, tá? Então, se a sua cliente ela quer uma alça transversal, não seria esse modelo. Ele é um modelo mais curto para usar no ombro, tá? Tanto a parte mais curta, que é aquela que fica embaixo do braço, estilo baguete, quanto essa um pouco mais longa, né, mais alongada, ela vai ser para usar no ombro. E é isso, gente. Aí você pode finalizar com a sua etiqueta, né? Tem essas etiquetas de Zemac, são metalzinho, elas têm a perninha. A sua etiqueta tradicional de corinho, né? Você pode colocar aqui, ó. Aí você vai, né, usar aquilo que você tem, aquilo que você acha legal. Se você também não quiser colocar, ela já fica uma peça belíssima, né? E esse é o resultado, né? A gente vê os pontos bem alinhadinhos, a nossa base, ó, com acabamento perfeito, impecável. Espero que vocês gostem. Vou voltar aqui agora para apresentar ela para vocês e para mostrar um modelo maior também que é possível fazer, usando a mesma técnica, os mesmos pontos. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenham ficado, por favor, me chame, a gente conversa. Eu estou aberto para tirar todas as dúvidas. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, recomende para outra amiga, indique, né? Acho que todo conhecimento que a gente adquire, que a gente pode compartilhar, ele vai ser sempre muito bem-vindo. Então, aqui está o resultado da nossa bag Liz, maravilhosa, todo no marrom, né? Escolhi aqui trazer esse marrom, que ficou perfeito. Aqui a alça, né? Que você pode usar ela tanto mais curta quanto um pouco mais alongada. Gostei muito dessa proposta e dessa... Não foi uma combinação de cores, né? Porque ela foi feita numa paleta só, que foi o marrom, mas eu achei que ficou lindíssima, muito elegante. Como eu disse durante a aula, o marrom tá super em alta. Mas a bag Liz, ela pode se adaptar a todas as cores, né? Cores, gostos e sabores. Espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado. Espero trazer muito mais projetos para que a gente possa desenvolver juntas. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E vai lá no meu Instagram também se inscrever. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Eu trago muita coisa, muita dica mais rápida ali e alguns projetos. E ali pra gente conversar, a gente tem um tete-a-tete melhor, né? A gente não pessoalmente, mas é quase, né? O Instagram aproxima muito a gente. Então, se vocês não me seguem no Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo. Vai lá me seguir, acompanhar, ver o meu dia a dia. Eu trago muita coisa do meu dia a dia, de como é ser mãe, crocheteira, dona de casa, né? Trago muitas coisas falando sobre Jesus, sobre o amor, sobre a fidelidade e a graça dele. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês, que Deus possa abençoar a todas vocês, que essa bolsa venha trazer bênção e muita prosperidade para vocês, que vocês possam desenvolver e vender essa bolsa. E lembrando, né, conforme eu disse durante a aula, não espere ter para fazer. Faça com que você tenha, para que você tenha condições de ter, tá? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Espero que vocês possam levar com carinho. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo e até a próxima.